pessoas! Ótima terça-feira para todos vocês. Vamos para mais um Vencedores e Perdedores aqui no canal. E hoje temos um bônus. Geralmente eu faço 12 vencedores e 12 perdedores quando não tem ninguém de folga. Mas eu vou fazer 13 hoje vencedores e 12 perdedores. Embora os 12 perdedores sejam o último 3 em 1, tá? Então tem bastante coisa para a gente falar. Antes de mais nada, se inscreva aí no nosso canal. Tá no ar o vídeo também dos MVPs da primeira metade de temporada, ou o MVP da metade de temporada, da primeira metade. E se você quer mais conteúdo, eu dissequei Arizona e Miami, eu dissequei também por votação popular, os membros escolhem, os membros votam Baltimore e Cleveland. Assine o nosso glorioso Like Plus, venham com a gente, custa só uma lata de refri por mês. Muito baratinho, né? Para você ter o dobro e o triplo de conteúdo. Você vai assinar, você vai clicar aqui embaixo, você vai testar. A gente está na metade da temporada. O que você tem a perder? Nada. Uma lata de refri. Você vai ficar mais saudável. Hã? Então vamos para os vencedores. Semana passada eu comecei com os perdedores, eu não lembro. Vamos lá. Se inscreva no canal. Eu vou te dar um tempo aqui. Tem que voltar, inclusive, o No Huddle. Semana que vem a gente volta. Pronto, te dei o tempo. Você se inscreveu. Vinheta na tela, André. Bom, vamos lá. Passado os recados, assina o Like Plus, papipopopó. Vamos para os vencedores. O primeiro vencedor é o nome mais quente para ser head coach na NFL no ano que vem. Ele teve esse alvoroço na última intertemporada. É o Ben Johnson, coordenador ofensivo do Detroit Lions. O Jared Goff completou 12 passes nessa partida e mesmo assim o ataque dos Lions foi completamente avassalador. E foi avassalador porque jogou de maneira completa. Foram 2 touchdowns terrestres já no primeiro quarto. Gibbs e Montgomery jogaram muito bem. O Goff está sendo muito eficiente, muito motion nesse ataque, é um ataque muito moderno e tem muitas armas possíveis, mesmo sem o Aidan Hutchinson, por conta do ataque dos Lions, que é um ataque que tem condições de fazer 30 pontos em qualquer defesa da NFL. Vide que fez 30 pontos agora há pouco, numa das melhores defesas da liga esse ano, que é Minnesota. Então assim, o Ben Johnson vai ser head coach em breve, eu acredito que já no ano que vem, e eu acredito que deva ser um bom head coach. Eu não sei a capacidade dele de gerir elenco, etc., mas em termos de mente ofensiva é uma das mais quentes da NFL neste momento. O nosso segundo vencedor, bom, a profecia se cumpriu. Basicamente em agosto eu falei que era questão de tempo até o Jameis Winston ser titular do Cleveland Browns e apresentar um trabalho possivelmente melhor que o Deshaun Watson. Significa que eu sou fã do Jameis Winston? Significa que eu acho que o Jameis Winston é um puta quarterback? Não, não acho isso. Mas ele é um encaixe muito melhor para o sistema do Stefanski, para o sistema do Dorsey, principalmente, que era vertical pra cacete em Buffalo. E o Deshaun Watson não é mais esse quarterback. Então não é uma coincidência que o Joe Flacco, que também faz parte dessa linhagem de gunslinger, ou seja, os quarterbacks porra louca, que o pai de todos é o Brett Favre, o Jameis Winston também faz parte dessa linhagem. E a tendência era que fosse melhor com o Jameis Winston do que o Watson. Muito mais pelo Watson do que pelo Winston. As entrevistas do Jameis Winston são qualquer coisa, né? Inclusive é o MVP do entretenimento, porque no pós-jogo ele simplesmente citou Eminem. Sim, ele meteu um Lose Yourself na entrevista para a CBS. Para mais de 10 jardas, como a gente já falou no vídeo ontem, mais de 15, 8 de 10 e 2 touchdowns, soltou o braço de Jameis Winston, coisa que o Deshaun Watson não estava conseguindo. E tem um outro ponto. Assistindo o jogo, eu vou dissecar mais essa partida para os membros, no vídeo para os membros, então assina o Like Plus, ficou evidente que os Browns estavam correndo muito mais do que eles correram nas outras partidas. Correr de jogo terrestre? Não. Correr de suar a camisa. Foi o melhor jogo de Cleveland na temporada. Frise-se que teve um jogo que não ajudaram o Deshaun Watson, que foi contra os Raiders. Tirando esse jogo, é muito nítido que é outro time. E é uma pena essa situação, porque se o Jameis Winston tivesse sido titular mais cedo, talvez, Cleveland tivesse com o quê? 3 vitórias, pelo menos? Não, sendo realista, 4 vitórias. E aí com 4-4, o time estaria na briga, como esteve na briga na reta final da temporada passada e chegou nos playoffs. Com o Jameis Winston, Cleveland não vai a lugar nenhum, não vai ganhar o Super Bowl, tá? Vamos ser muito sinceros. Mas pelo menos traz um pouco de dignidade e vontade de assistir o jogo. Eu não tinha vontade de assistir o Cleveland Browns com o Deshaun Watson, por N motivos. E eu fico triste por isso, porque é um time que eu gostei de ver no final do ano passado, mas com o Deshaun Watson estava insalubre. Então, que bom que a gente tem a oportunidade de ver agora um quarterback minimamente capaz na posição. E o Jameis Winston novamente, não é grande coisa. O terceiro vencedor, na época que rolou a contratação, ou entre aspas, a substituição, o Aaron Jones pulou o muro do CT, foi para os Vikings, e os Packers assinaram com o Josh Jacobs. Eu fui bastante otimista em relação a essa contratação,
não por conta de não gostar do Aaron Jones, mas porque o Josh Jacobs é mais novo, há 2 anos ele foi o melhor running back em jardas da NFL, e ele teoricamente teria mais disponibilidade, hashtag disponibilidade é uma habilidade. Então, a expectativa era boa. Num jogo que o Jordan Love claramente não estava saudável, até antes dele sair de vez da partida ele estava mancando, como eu destaquei no vídeo da segunda-feira, na live, o Josh Jacobs foi fundamental. Foram 25 carregadas, que é coisa pra cacete. Hoje, na NFL de 2024, 25 carregadas é muita coisa. 127 jardas, 2 touchdowns. Agora, a linha ofensiva de Green Bay, e aí precisa assistir o jogo para perceber isso. Se vocês puderem, tentem assistir. A linha ofensiva de Green Bay dominou o front de Jacksonville, que para além do Trevor Lawrence, o front de Jacksonville tem muito mais talento do que ele está jogando, tá? Então, destaque também para a linha ofensiva de Green Bay, que é uma das melhores da liga desde o ano passado. O meu quarto vencedor, eu já elogiei ontem no Semana NFL, e já elogiei também ontem na live que a gente fez para os 7 coisas. Eu já elogiei pontualmente o Jalen Hurts, o Saquon Barkley, mas eu queria elogiar aqui não o Nick Sirianni, porque quem chama o ataque é o Kellen Moore. O Kellen Moore percebeu ou ganhou a queda de braço, não sei, né? Às vezes pode ter acontecido do Sirianni querer uma coisa, ele outra, e ele provou por A mais B que esse caminho era o melhor, ou os dois não tinham percebido e agora perceberam, não dá pra saber, mas fato é que quem chama o ataque é o Kellen Moore. O coordenador ofensivo dos Eagles percebeu que não tem como você exigir que os Eagles vençam com consistência com o Jalen Hurts passando a bola 30 vezes por jogo. Isso não vai acontecer. A melhor versão do Jalen Hurts é parecido com o Prime Russell Wilson. A melhor versão que a gente já viu do Russell Wilson, que está aparecendo em flashes em Pittsburgh. É jogo terrestre e é tiro em profundidade. Com o Saquon Barkley, é uma negligência você não utilizar o Saquon Barkley como ponto focal desse ataque. E quando isso aconteceu mais cedo na temporada, deu certo. Deu certo contra os Saints, deu certo contra os Packers. Só que o jogo aéreo começou a ter uma primazia que eu não sei se faz sentido em Filadélfia. O Jalen Hurts não vai ser um quarterback que vai conseguir processar o jogo, vai conseguir fazer grandes jogadas com consistência no jogo aéreo. Ele vai precisar do amparo terrestre dele mesmo, correndo com a bola, mas do Saquon Barkley. Vai precisar de situações que a defesa seja atraída para perto da linha, para ele dar um tiro em profundidade, porque nisso ele é bom. E ele foi muito bem nisso em 22, com o A.J. Brown. E nesse jogo, é um passe desse em profundidade para o Devonta Smith, que é fundamental nessa partida. Então, nas 2 últimas partidas, contra os Giants e contra os Bengals, a gente viu um volume menor de passes do Jalen Hurts e o Saquon Barkley sendo bem utilizado em primeira e segunda descida, e isso é o que vai fazer Filadélfia funcionar. Isso é o que faz Filadélfia ser um time mais competidor para essa temporada. Não é um demérito do Jalen Hurts, não é todo quarterback que tem que ser que nem o Josh Allen, não é todo quarterback que tem que ser como o Patrick Mahomes. A melhor versão dele tem que ser utilizada. E os técnicos precisam colocar os jogadores em posição para tirar o melhor deles. E eu acho que o Kellen Moore encontrou essa fórmula. O nosso quinto nome, eu ainda não fiz essa lista, talvez eu faça em algum momento, de jogadores mais subestimados da NFL. E esse cara talvez seja um dos mais subestimados da NFL hoje, que é o Trey McBride. O Trey McBride, arrisco dizer, ele entra no final dessa temporada no top 5 tight ends. Ele teve 11 alvos, 9 recepções, 124 jardas, foi o principal alvo do Kyler Murray nessa partida, junto do Marvin Harrison Jr., e ele passa bastante abaixo do radar. E ele é utilizado com uma árvore de rotas bem extensa, no perímetro, coisa que não é tão comum para um tight end, no meio do campo, e hoje ele está sendo uma peça importantíssima no Arizona Cardinals. Importantíssima. Se os Cardinals estão com 4-4, é também muito por conta do Trey McBride, e a defesa dos Dolphins não encontrou alternativa para ele. Meu sexto vencedor, rapidamente, aqui é o Kirk Cousins, porque, de novo, contra a Tampa, ele teve um bom jogo. Os 2 melhores jogos do Kirk Cousins na temporada foram contra o Tampa Bay Buccaneers. Eu estou sentindo ele cada vez mais confortável nesse ataque dos Falcons. Ainda vai ter oscilação, porque é o primeiro ano dele num novo sistema. E eu estou vendo cada vez mais motion nesse ataque, eu estou vendo o Darnell Mooney bem utilizado, o jogo terrestre nas últimas partidas, mesmo na derrota contra Seattle, ele apareceu com o Bijan Robinson. Eu acho que a Atlanta e o Kirk Cousins tendem a entrar essa segunda metade de temporada numa crescente. E hoje, o favorito para ganhar a divisão é o mesmo favorito de antes da temporada, embora Saints tenham feito sua graça nas primeiras 2 semanas. Tampa, completo com o Godwin e o Evans, era um time que a gente tinha que considerar muito forte. Mas hoje, ainda mais com o Tampa tendo perdido as 2 partidas contra a Atlanta, os Falcons são favoritos na NFC Sul. E eu acho que é um time que deve estar em ascensão na segunda metade de temporada.
O sétimo vencedor, eu queria colocar o CJ Stroud, porque acredito que na medida do possível ele fez um bom jogo, mas é o Joe Mixon, porque sem o Joe Mixon não existe ataque terrestre em Houston, tá? E ele tem 4 jogos de 100 jardas nessa temporada, ele foi utilizado também recebendo passes nesse jogo. Foram 25 carregadas, mas 4 recepções. Em meio a lesões no corpo de recebedores de Houston, se não tivesse o Joe Mixon, esse time estaria em mais apuros aí para as próximas partidas. O Houston Texans, falando na divisão sul, mas dessa vez da Conferência Americana, é completamente favorito na AFC Sul. Tem que acontecer uma calamidade para Houston não ganhar a divisão. Até porque o time que teoricamente poderia competir com Houston tem 0-2 contra Houston nessa temporada. Os Colts perderam os 2 jogos contra os Texans, assim como os Buccaneers perderam os 2 jogos contra os Falcons. Então o Mixon sai bastante como vencedor aqui. Antes da temporada, vocês devem se recordar, eu tinha bastante temor com a questão do ataque terrestre dos Texans, a questão de um histórico, um certo histórico de lesões no corpo de recebedores. Eu não estava tão otimista com o Joe Mixon. Então, cara, eu tiro meu chapéu, porque nessa primeira metade de temporada ele foi pedra fundamental nessa campanha de 6 vitórias dos Texans. Meu oitavo vencedor, mais um tight end aqui na lista, já que domingo eu acho que foi o dia nacional dos tight ends, que esses dois inventou aí para dar mais holofote para a posição. Acho válido, acho muito válido. Então, aproveitando, eu vou colocar o Travis Kelce aqui, porque o Travis Kelce, no início da temporada, nitidamente estava sendo poupado. Por que eu digo isso? Pelo volume baixo que ele estava tendo no início da temporada e porque quando o Rashee Rice machucou, de repente ele começou a ter volume, de repente ele começou a ser o alvo mais acionado do Patrick Mahomes. Então por que não estava sendo antes? Na minha visão, estava sendo poupado para chegar inteiro nos playoffs. Travis Kelce, aí que tem 34? Faz aniversário no mesmo dia, inclusive. Mas eu acho que ele é de 90. Deixa eu ver aqui. Mas eu rodei muito mais de pneu murcho que o Kelce, né? Não, ele é de 89. Então ele tem 35, né? Fez 35 agora. Gente, 35 anos para um jogador depender de atleticismo é complicado, tá? Então eu realmente acho que ele estava sendo poupado no início do ano, mas agora não tem o que fazer. Eu tinha visto uma informação do Next Gen Stats que a velocidade média correndo rotas do Kelce, inclusive, vem caindo ano a ano, tá? Então existe sim um declínio de atleticismo do Kelce, isso é óbvio. Agora, continua sendo bastante eficaz, navegando entre a marcação e zona, destruiu os linebackers dos Raiders nesse último jogo, e para além da novidade do Andrew Hopkins, que teve 3 alvos nessa partida, o Kelce foi fundamental, aí teve o dobro de jardas no meio do campo que todos os outros recebedores do Kansas City Chiefs. Nosso nono vencedor, ele tem 3 passes tentados para mais de 50 jardas neste ano e todos foram completos. Isso aconteceu bastante no college em LSU. Mas para além disso, e eu convido vocês para assistirem o NFL Playbook no Disney Plus Premium, a gente fez uma análise tática aí de algumas jogadas, inclusive do Jayden Daniels, mostrando o trabalho dele, lendo o campo e a curva, né, de crescimento do Daniels desde a pré-temporada. A verdade é que desde a pré-temporada a gente está vendo ele jogando mais no script, atacando melhor o meio do campo, fazendo melhor a progressão do que eu pelo menos vi em LSU no college. Então ele está se mostrando um jogador bastante maduro. E é verdade que ele teve bastante rodagem, né? A gente até falou no ESPN League uma vez. Foram 55 jogos no college football. E isso é muito positivo, muitas vezes, né? A gente vê muitos jogadores chegando na NFL com só uma temporada no college. E às vezes as dores de crescimento são mais fortes por causa disso. Exemplo, o Anthony Richardson teve só uma temporada em Flórida. E o Daniels, ele mostra 2 coisas para mim. 1, muita compostura. 2, um dos melhores passes em profundidade da NFL. Para além da Hail Mary, considere o primeiro passe em profundidade desse jogo completo para o Terry McLaurin. Considere aquele passe contra a Cover Zero, contra os Bengals, para vencer o jogo no Monday Night Football da semana 2. 3, ele tem um molho. Ele definitivamente tem um molho. Eu já vou antecipar aqui a prateleira de quarterback que a gente vai fazer na semana 12 e eu vou colocar o Jayden Daniels. Mas são 10, 12 jogos. Dane-se. Ano passado também tinha 10, 12 jogos do CJ Stroud e dava para ter colocado ele nessa prateleira. O Jayden Daniels, ele tem um molho. Ele tem um molho. 3 de 3 para mais 50 jardas. Não foi um grande jogo, no geral, mas ele foi o melhor quarterback da partida contra o outro calouro que está jogando bem na posição de quarterback, considerando aí as últimas 4 semanas, que foi bastante pressionado, daqui a pouco eu falo sobre isso, o Caleb Williams. Mas hoje o favorito para calor ofensivo do ano é o Jayden Daniels, certo? Vamos lá, 10º vencedor, está muito na briga do MVP e deve ganhar a divisão, é o Josh Allen. O Josh Allen fez uma masterclass de quarterback nesse jogo. Tudo que dá para o quarterback fazer bem nessa partida, ele fez. Sim, ele teve a primeira interceptação na temporada, mas gente, são 14 touchdowns e uma interceptação. Normalmente, vou fazer uma conta aqui, vou pegar a calculadora. Ele tem 14 touchdowns, certo? A alíquota do imposto de renda é 28,5.
vezes 0,285, ele deveria ter pelo menos 4 interceptações. No mínimo, no mínimo. O imposto Allen está sendo sonegado. Alô, IRS, Receita Federal Americana. O imposto Allen nessa temporada está sendo sonegado porque o Josh Allen está tomando decisões melhores, está distribuindo muito bem os passes. Nesse jogo a gente viu isso com o Kyle Coleman, que foi bem numa bola contestada na endzone, com o Khalil Shakir. Ainda tem, claro, a Amari Cooper aí, que eu não sei também como que vai ser essa questão, mas deixa eu só ver uma coisa aqui antes. Ao vivaço. Amari Cooper, porque eu não lembro a quantidade de alvos que ele teve. Ele teve uma recepção só nesse jogo, né? Ele teve uma recepção só. Então eu também não sei como. Talvez a gente tenha que pensar, tanto a Amari Cooper como o DeAndre Hopkins, a gente tem que pensar um pouquinho mais para janeiro isso aí, tá? Não sei se é para agora não. Mas dito isso, trabalhou bem no play action, fora dos números, distribuiu os passes, foi uma masterclass de quarterback. Ele destruiu a defesa de Seattle. Eu achava que os Seahawks viriam um pouco mais fortes para essa partida, porque a defesa dos Bills não é top 10 em pressão nesse ano. Mas mais uma vez o Geno Smith foi bastante pressionado. James Cook também foi parte fundamental nesse jogo. E Seattle não é um time bom. Seattle tem problemas estruturais, linha ofensiva e defesa terrestre. Os Seahawks não vão para frente enquanto eles não resolverem esses dois problemas. Para além do Geno Smith. Eu sei que o Geno Smith não é o quarterback que vai conduzir os Seahawks a vencer um Super Bowl, vencer o seu segundo Super Bowl. Mas existem outros problemas estruturais em Seattle. Não é só o Geno Smith. Eu achava possível que o Buffalo Bills tivesse um jogo da feijoada contra Seattle, fora de casa, cruzando o país, em Seattle, com o Seahawks tendo feito um bom jogo na semana passada, mas isso não aconteceu. O Josh Allen fechou qualquer tipo de porta nesse aspecto, sai como vencedor essa semana, e eu acho que ele vai brigar forte pelo MVP. E quem vai brigar muito forte pelo defensor do ano, então vale a menção aqui agora, eu vou fazer os defensores do ano da primeira metade da temporada. Essa semana é uma semana de balanço, né? O pós-semana 8, a gente tem vídeos para os membros, para calor ofensivo do ano, como que está até agora, calor defensivo do ano, como está até agora. Técnico do ano eu não vou fazer, porque precisa de mais espaço amostral, isso muda muito na segunda metade da temporada. E o MVP está para todos vocês aberto, né? Desde a hora do almoço. Mas vou fazer... Jogador ofensivo do ano não vou fazer não, tá? Porque hoje é o Derrick Henry, acho que nem tem muito o que falar. Mas defensor do ano para os membros, calor ofensivo do ano para os membros, calor defensivo do ano para os membros também. E o MVP aberto para todo mundo. Então assine o Like Plus. Tomei banho muito quente, meu nariz está descascando e caiu umas pelinhas aqui. Aqui tá descascando meu nariz. Tô trocando a pele, sou cobra. Vamos lá, nosso 11º vencedor é o TJ Watt, que forçou mais um fumble ontem. E quem são os em condições normais de temperatura e pressão, e geralmente esse prêmio vai para um edge rusher, né? Normalmente vai para um edge rusher. Um cornerback, eu até pensei que o Patrick Surtain poderia entrar na briga. O Xavier McKinney acho que tem que entrar na conversa, mas normalmente vai para um cara que pressiona o quarterback. Myles Garrett tá num time que é uma bomba. Ele não tá fazendo um grande ano. O Micah Parsons está machucado. O Aiden Hutchinson está fora da temporada. O Max Crosby está num time ruim. E também machucado nesse meio de ano. Né? Jogou esse último jogo, mas está machucado. Sobra, então, TJ Watt e Nick Bosa. Nick Bosa lidera na NFL em pressões, como eu falei na segunda-feira. E o TJ Watt parece que todo jogo ele força fumble. Então, claro que o Russell Wilson e o ataque aéreo de Pittsburgh funcionando mais e melhor ajuda. O George Pickens aparecendo mais, o passe em profundidade. E aconteceu exatamente o que a gente esperava, né, com o Arthur Smith. Ia ter uma ênfase no jogo terrestre e o Russell Wilson dando tiros em profundidade para o George Pickens. Né? Então, o Russell Wilson é um passador melhor que o Justin Fields, que inclusive não está saudável. Né? Então, acho que isso está inquestionável. Agora, o principal jogador desse time, por mais que exista uma melhora no jogo aéreo, é o TJ Watt, não tem como. 12º vencedor, o Bo Nix, que fez mais um bom jogo queimando blitzes, como ele fez contra a Tampa. E a gente sabe que a defesa dos Broncos é o principal motivo pelo qual esse time tem 5 vitórias aí na temporada. Mas foi um jogo muito sólido do Bo Nix, um jogo assertivo. O touchdown pro Troutman mostra isso, ele estava no mano a mano e conseguiu fazer a identificação rápida e soltar a bola. Então o plano de jogo foi muito bem feito, mas a execução do Bo Nix nessa partida foi muito bem feita. Denver colocou ponto rápido no placar e acabou com qualquer oportunidade e possibilidade de Carolina, um time que está desfalcado, que é o pior time da NFL, e o Bryce Young não fez o pior jogo dele na temporada. Talvez ele tenha feito o melhor jogo dele na temporada, mas ainda é um jogo ruim.
A interceptação de estudo e o último touchdown dele na partida, o segundo foi dos Panthers, foi no garbage time. Então, muito bom ver esse jogo do Bo Nix. Me passou bastante segurança. Eu lembro que, quando eu estava fazendo a análise de draft do Bo Nix, vocês sabem que eu não estava otimista, né? Mas eu cheguei a mencionar que a tendência é que ele fosse um titular na NFL, ele não seria o Daniel Jones. Meu único temor é que o teto dele não era tão alto e para competir com o Patrick Mahomes na divisão, eu tinha minhas preocupações. Agora, que haveria dignidade no médio prazo, a tendência é que sim. Na dignidade, sim, considerando o que a gente viu em Denver desde a aposentadoria do Peyton Manning. E também, eu até cheguei a mencionar uma vez, eu critiquei a decisão, mas eu tentei me colocar no lugar do Sean Payton nesse aspecto. Se não tivesse draftado o Bo Nix, ia fazer o quê? Né? Esse que é o complicado, colocar o Zach Wilson de quarterback? Provavelmente não. Então, eu não acho que o futuro do Bo Nix é de brigar pro MVP, tá? E a gente tem que tomar cuidado também com esse imediatismo, que foi sim um bom jogo, assim como ele fez um jogo bom contra a Tampa, e ele teve jogos ruins nessa temporada. Ele teve jogos ruins. A minha visão em relação a draftar quarterback é o seguinte. Vamos supor, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que o Anthony Richardson dê completamente errado nos Colts. Vai ser o pior bust da história da NFL? Não. Porque os Colts tentaram. Vamos olhar quem são hoje os 3 favoritos para MVP nas bolsas de apostas. Você entrar lá na KTO, quem são os 3 favoritos? Josh Allen, Lamar Jackson, ou Lamar Jackson e Josh Allen. Aí tem o Jared Goff na conversa, tal, porque a primeira metade da temporada dele foi muito forte. E ainda tem o Patrick Mahomes. O que esses 3 quarterbacks têm em comum? Eles poderiam interpretar o 007. E o Anthony Richardson, em termos de atleticismo, ele tem esse potencial. Assim como o Josh Allen tinha. E na época que o Josh Allen foi draftado, eu bati muito. Falei, ó, cagada, vai dar errado, etc. Não tem como, o cara erra screen, menos 60% de passes completos. E aí é uma questão também de que as coisas mudam, a gente tem que adaptar a análise, adaptar a nossa visão e não ser teimoso, né? Então eu acho que se o Richardson der errado, tudo bem, porque os Colts tentaram. E para competir na NFL hoje, não tem como ter o Mac Jones, o Kenny Pickett, é muito pouco. Eu acho que o Bo Nix deve ser melhor que o Mac Jones, e o Mac Jones foi pro Pro Bowl, né, no ano do Pro Bowl, que o Kenny Pickett, certamente ele deve ser melhor. O meu temor era esse. É o suficiente? É isso que a gente vai ver nas próximas semanas. E um bônus aqui, nosso 13º vencedor, perdão. Quando a coisa estava ruim, tinha gente pedindo demissão do Kyle Shanahan. Peçam a demissão que eu vou buscar no aeroporto para levar para os Bears. Tentem fazer isso acontecer, por favor. Façam os 49ers demitirem, de fato, o Kyle Shanahan. Eu vou buscar, eu vou até Chicago. Vou pegar tem voo direto de São Paulo para Chicago da United. Eu vou buscar o Kyle Shanahan e vou levar até o Halas Hall. Eu faço um Uber de graça para ele. Eu levo até o Halas Hall. Porque assim, não estou falando que foi o jogo mais bem chamado da história, mas vocês estão vendo como é a execução a questão em São Francisco? Que sem o Christian McCaffrey, e houve sim jogos que foi problemático, contra a Arizona, por exemplo. Mas no geral, o problema não são as chamadas em São Francisco, era a execução muitas vezes. Linha ofensiva, o Brock Purdy começou meio atordoado nesse primeiro quarto de novo. Brock Purdy não faz uma boa temporada como fez no ano passado. Então, o Shanahan é um vencedor também, porque se perdesse para Dallas, São Francisco entraria em crise. Os Rams estão em ascensão. Arizona, a parte dos problemas defensivos, está com 4-4. Se perdesse para Dallas, ia ficar numa situação complicada. Pelo New York Times, estou me sentindo o George Bank. Deu no New York Times, a previsão de playoff de São Francisco era 32%, com a vitória foi para 41%. Então, a folga para São Francisco ficou bem complicado, tá? Mas se perdesse, para além da questão da previsão de playoff, das odds, teria a questão também de que São Francisco estaria em apuros, porque se instalaria uma crise. Porque nem dos Cowboys que eles vinham amassando no passado, em casa, eles ganharam num Sunday Night Football. Então essa vitória foi muito importante para o Kyle Shanahan e para a moral de São Francisco, que deve contar em breve de volta com o Christian McCaffrey. Vamos para os losers. Tá muito
sério o vídeo hoje, né? Muito sério, sem galhofa, sem analogia absurda, se bem que teve a do 007 agora há pouco, né? Queria falar que o meu 007 favorito é o Pierce Brosnan, disparado. André, coloca o Pierce Brosnan. Eu já falei isso aí antes. Eu vou até o fim defender o Pierce Brosnan. O problema do Pierce Brosnan é parecido com o problema do Joe Burrow nesse momento. O resto não ajuda, né? Inclusive a temporada de 2021 poderia ser considerado GoldenEye, que é o melhor filme do Pierce Brosnan, mas os roteiros dos outros filmes, principalmente o Die Another Day, como que fala o Die Another Day em português? Eu não sei, mas é o último dele, é a tragédia. Fico triste com isso. Cara, se o Pierce Brosnan tivesse feito Cassino Royale, ia ser disparado o melhor filme da franquia. Bom, vamos lá. Perdedores, já teve galhofa já. Perdedores. Minha voz tá fraca hoje. Perdedores. O primeiro perdedor é você que não assina o like. Vocês estão jantando assistindo esse vídeo? Eu vou colocar agora uma interação com vocês. Uma interação. Eu quero saber de vocês, eu vou falar o primeiro perdedor, o que vocês acham que vai acontecer. Daqui a pouco eu falo então. Mas vamos lá. O primeiro perdedor é o Shane Steichen. O Adam Schefter, ou o Rapoport, agora eu não lembro quem foi, reportou que o Steichen não se compromete com o Anthony Richardson como titular nessa próxima semana. O jogo do Richardson foi ruim? Foi, mas ele não foi tão ruim como a statline mostra, né? Os números, as estatísticas mostram. A defesa de Houston que fez um grande trabalho, isso precisa ser dito, tá? E isso aí é pelo jogo, não é pelos números. Não foi tão horroroso, porque parece que foi o pior jogo de um quarterback nessa semana, e não foi, tá? Não foi. Teve muito mérito defensivo, bolas contestadas e tudo mais. E teve um belo passe, inclusive, pro Josh Downs. O Steichen é um perdedor também, porque a gente esperava, e aí também não é só culpa dele, mas a gente esperava que ele fosse lapidar o Anthony Richardson, que era um prospecto bizarro de bom em termos atléticos, mas muito cru no resto. Teve só um ano em Flórida, impreciso, confiava muito na força do braço, o processamento mental não era adequado, impreciso para mais de 10 jardas, muitas vezes impreciso fora dos números. E a gente achava que ele fosse fazer a mesma lapidação, ou uma lapidação boa, como ele fez com o Jalen Hurts. Não está sendo o caso. O Richardson já teve 2 training camps, o Richardson já tem aí um espaço mostral relevante para a gente ficar preocupado, porque tá o mesmo jogador do college. Tá o mesmo jogador do college. O mesmo. O Caleb Williams eu vejo evolução em termos de hero ball, menos hero ball. O Jaden Daniels eu vejo um trabalho melhor no meio do campo. O Richardson tá a mesma coisa de 2 anos atrás em Flórida. A mesma coisa. Sem contar que ele não está se protegendo em algumas corridas fora do pocket, né? Então, o Steichen sai como perdedor aqui. Porque ele pode acabar abandonando o projeto. Agora, vamos lá. Eu quero saber de vocês, palavra-chave aqui para vocês responderem. Vocês iriam para a próxima semana e para o resto da temporada, possivelmente, porque se fizer essa decisão, vai ter que... O que é esse spam aqui no meu zap? Que coisa chata. Não quero 15% de desconto. Vamos para casa do cacete. Se tomar essa decisão, vai ter que seguir essa decisão. Vocês iriam de Joe Flacco ou Richardson pelo resto da temporada? E por que eu digo isso? Os Colts estão 4-4. Com o Flacco, esse time tem chances melhores de pós-temporada neste ano. Mas com o Richardson, esse time tem chances melhores, se ele mostrar um pouco de evolução em campo, de ter anos melhores. 25, 26, 27. Com o Flacco isso não existe. Pode ser a última temporada do Joe Flacco. Então vai trocar o almoço de hoje pelas próximas jantas? É uma decisão difícil que o Shane Steichen vai ter que tomar. E eu vou responder, eu continuaria com o Richardson até o final da temporada. Você draftou o cara, você tem que dar pelo menos 25 jogos para ele. Essa é a minha visão. A não ser que seja tipo o Bryce Young, que aí saiu em 18 e era entendível, porque tava um horror. Mas eu não acho que o Richardson tá tão ruim como o Bryce Young foi aí nesses últimos 1 ano e 3 jogos. E o Bryce Young tem 19 jogos hoje. O Richardson não tem isso. Então eu ainda iria com o Richardson. Vamos ver o que vai acontecer. O segundo perdedor, esse o torcedor dos Bears conhece bem, né? Luke Getsy, coordenador ofensivo de Chicago no final da era Justin Fields. Gente, vocês viram que eu quase surtei na transmissão, né? Quem estava assistindo a transmissão em português comigo, Ari. Olha,
Algumas vezes eu já falei que passar a bola na segunda descida para gol no Super Bowl 49 é pintado como a pior decisão da história da NFL, e não foi. No mesmo ano, com o Deshaun Watson, Clemson ganha o campeonato nacional no college com a mesma jogada. O Marshall Lynch não tinha uma boa eficiência em goal line, e na jogada anterior ele mostra isso com clareza. Correr 3 vezes com a bola em goal line, no meio da linha ofensiva, com uma defesa terrestre boa do outro lado, de disciplinada, que era o caso dos Patriots e é o caso dos Chiefs hoje, que é uma decisão ruim. Porque é uma decisão ruim em termos de play calling. Você não pode, e essa é a parte mais importante do vídeo, gente, de mais de meia hora de vencedores e perdedores, essa é a parte mais importante. Se você está comendo agora, colocando ketchup no seu hambúrguer, foi pegar água na cozinha, essa é a parte mais importante. Quando você chama um ataque, você não pode ser capitão óbvio. Porque se você for capitão óbvio, a defesa vai espelhar o que o ataque está fazendo e ela tem uma chance muito, muito maior de defender. Pior ainda, quando o Mattison tinha 1 jarda por carregada naquele momento. Em que universo 3 corridas seria o certo ali? Quando o Gardner Minshew estava jogando bem, e principalmente você está na red zone e você tem o Brock Bowers, que entrou a semana como tight end com mais jardas recebidas na NFL. E aí você vai fazer 3 corridas pelo meio. Onde que isso é a decisão certa? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O ataque não pode ser óbvio. E os bons ataques da NFL não são óbvios. Vídeo no Detroit Lions que o Jared Goff teve 12 passes completos nessa partida e venceu correndo com a bola. Sendo que nas semanas anteriores, o Goff estava passando bem mais a bola. Não pode ser óbvio. E o Lugetzi foi extremamente conservador. Extremamente conservador. E ele pagou por isso. Existe, claro, sim, mérito de Kansas City. Na defesa dos Chiefs, o front dos Chiefs, Chris Jones, é óbvio que tem. Mas os Raiders facilitaram muito a vida de Kansas City nesse jogo. Os Raiders, eles não se deram nem a oportunidade de talvez vencer Kansas City. Nem isso. Quando você intercepta o Mahomes e coloca o seu ataque na red zone, no jogo que está apertado, você tem que capitalizar. Porque o Mahomes é o chefão do videogame. Se você deixa a oportunidade para o chefão, esquece. E foi o que aconteceu nesse jogo. O Mahomes teve oportunidades. E ele capitalizou. Kansas City hoje é o melhor time da NFL? É. Mesmo que o Mahomes não tenha os melhores números dele na carreira. Porque em último quarto esse time vence. Esse time sabe vencer. Esse time é sério. Esse time tem a melhor comissão técnica da NFL com o Spagnuolo na defesa e o Andy Reid no ataque. Esse time, mesmo que os números não mostrem, ainda tem o melhor quarterback da NFL. Porque ser quarterback não é só número. Ser quarterback é ser decisivo, é ser líder. E o Mahomes é isso. Seguindo, falando nisso, a Conferência Americana é uma tremenda perdedora. Vamos voltar ao Deu no New York Times, que a feira de Akari... Adoro George Ben. Nossa, é muito bom, cara. George Ben tinha que ser ainda mais valorizado. Taj Mahal, inclusive, é uma música maravilhosa. Neste momento, os Chiefs têm 69% de chance de ter a folga da Conferência Americana. Tem basicamente um time que eu acho que consegue tirar a folga dos Chiefs. E esse time é o Buffalo Bills. Os Bills ainda jogam contra Kansas City e o histórico em temporada regular é positivo para Buffalo. E aí, se vencer Kansas City e tiverem a mesma campanha, o critério de desempate vai para Buffalo. Os Ravens perderam no jogo ruim da secundária, mais um jogo ruim da secundária. A defesa dos Ravens não é a melhor da NFL, nem de perto, contra a corrida é, mas no geral ela não é como foi ano passado. Os Ravens já perderam para os Chiefs. E os Ravens podem não ganhar a divisão, inclusive. Existe essa chance. Eu ainda acho que vão ganhar, mas existe essa chance. Então a folga, 69% de chance não é de playoff, é de folga. Não é de ganhar a divisão, é de folga. E aí boa sorte para a Conferência Americana enfrentar a defesa do Spagnuolo, Mahomes e Kelce, no Arrowhead, na semifinal da AFC e potencialmente na final da Conferência Americana. Desde 1990, a gente nunca esteve tão perto de um tricampeonato. Em 1990, o San Francisco 49ers, já sem o Bill Walsh, mas o San Francisco 49ers chegou até a final da Conferência Nacional em casa. E aí apareceu Bill Belichick, Lawrence Taylor e amigos. E os Giants venceram, num jogo apertado com poucos pontos. Uma defesa extraordinária naquele ano. Não dá para cravar que Kansas City vai chegar no Super Bowl e vai ganhar o Super Bowl. Mas o panorama
é de uma vida razoavelmente tranquila para Kansas City. A Conferência Americana precisa abrir o olho. Especialmente os Bills, que têm ainda uma oportunidade. Os Ravens já perderam para os Chiefs, aí fica um pouco mais difícil. O nosso quarto perdedor é o Woody Johnson. Porque, gente, uma franquia séria não teria mais o Greg Zuerlein de kicker. E eu não tô falando isso desta semana só, tá? Tô falando de antes. Não teria. Não teria. Olha, eu queria fazer um troféu Mac Jones de franquia menos séria da NFL nesse ano, porque a briga é boa. A briga é boa. São tantas decisões equivocadas que, assim, o senso comum, todo mundo tá falando que é errado, os caras vão lá e fazem. Todo mundo questiona, os caras vão lá e fazem. Mas principalmente o Woody Johnson é um perdedor porque hoje ele não é o dono dos Jets. Vocês sabem muito bem quem é o dono dos Jets. Não é o Woody Johnson. Não é o irmão dele que ficou como dono interino quando ele resolveu ser embaixador, inclusive. Isso aconteceu. Como que um time... Isso vale para os Cowboys, isso vale para os Jets, isso vale para os Raiders. Eu queria muito entender isso, velho. Eu não sei se é por conta da estrutura da NFL, porque... No caso dos Cowboys, não, né? Porque o dono é o mesmo da época que o time foi comprado em 89, que é o Jerry Jones. O Woody Johnson é a mesma coisa, que ele comprou o time no início do século. O Bill Belichick odeia ele, inclusive. Toda semana o Bill Belichick está falando mal dos Jets, é por causa do Woody Johnson. Tem alguma rusga aí que nunca foi tão abertamente falado. Como que um time vale bilhões de dólares e ele é administrado como uma quitanda que passa de pai para filho? Vocês já repararam como times bem geridos, como o Pittsburgh Steelers, por exemplo, eles sempre são competitivos? E times mal geridos, no topo, eles sempre se auto-sabotam? Não é coincidência. Não é coincidência. Nosso quinto perdedor é a linha ofensiva do Chicago Bears. O Caleb Williams foi pressionado até não poder mais. E, gente, não é que ele segurou a bola. Não foi isso. O Caleb Williams não teve tempo nem para rodar play action. E assim, diga-se que a defesa dos Commanders, claro, fez um bom trabalho, mas não é uma das 5 que mais pressionam o quarterback adversário na NFL, né, meu Brasil? Calma nós também, né? Não é como se tivesse o Nick Bosa e o Myles Garrett do outro lado, juntos. E parecia que era o caso. Cara, a linha ofensiva dos Bears totalmente, assim, mole nesse jogo. E isso atrapalhou o Caleb Williams, que também não fez um bom jogo. Tô passando pano pra ele não, tá? Não fez um bom jogo, não aproveitou oportunidades, não jogou de maneira assertiva, tava atordoado. Os Bears fora de casa são um time e os Bears em casa são outro, diga-se. Então, linha ofensiva dos Bears. Nosso sexto perdedor aqui é o Dennis Allen, porque, cara, o que era bom em New Orleans, que era a defesa, tá ruim. Aí fica difícil sustentar uma manutenção do Dennis Allen para ano que vem. Por que você vai dar mais um ano pro Dennis Allen? Pelo que você viu na temporada de 2023 e em 24 até agora. Por quê? Porque assim, quando o time estava funcionando, saudável, diga-se, com o Shaheed, o Derek Carr, foi muito mais por conta do Clint Kubiak no ataque, chamando o ataque, do que por conta do Dennis Allen na defesa. Hoje não faz sentido a manutenção do Dennis Allen, sendo muito sincero. Eu acho que os Saints, no panorama que estão na divisão, com Tampa sendo um time competente, com Atlanta sendo um time competente, eles não podem se dar o luxo de trazer o Dennis Allen para mais uma temporada. Qual a identidade hoje dos Saints? Não tem. Não tem, é um time que está se arrastando em campo. Sim, por conta das lesões. Mas, e sim, porque não tem profundidade de talento. Quantas vezes foi falado que fica com essa loucura aí do rotativo do cartão de crédito, que são os void years? Assim, ó, gente, minha preocupação é profundidade de talento. Legal, fica fazendo void year até não poder mais. E diga-se que tem um outro time que faz isso, e isso pode ser um BO lá na frente, que é o Philadelphia Eagles, tá? Olho nisso. Lá na frente isso pode ser um problema. Daqui uns 3 anos a gente pode voltar a falar sobre isso. E vocês acharam que eu não ia falar sobre ele, né? Mas o dono dos Jets, o verdadeiro dono dos Jets, o Aaron Rodgers, também é um perdedor. E não, os Jets não perderam porque o Aaron Rodgers jogou mal. Pode ser dito que teve retorno de punch longo, que a defesa cedeu uma 3ª para 9 para o Brissett correndo, cedeu uma 3ª para gol, que a defesa dos Jets não passa perto da defesa do ano passado. Pode ser dito muitas coisas, mas o principal é, quando você troca para um futuro Hall of Famer, que todo mundo imagina, ainda tem gasolina no tanque para ser competente,
você imagina que ele vai fazer coisas que ele fez muitas vezes em Green Bay, que era maquiar problemas. Porque os Jets, em elenco, por mais que a defesa esteja jogando um pouquinho pior deste ano que o ano passado, os Jets não têm um elenco de 2 vitórias. Eles têm elenco para mais do que isso. Vocês vão me dizer que um ataque com Breece Hall, Aaron Rodgers, Garrett Wilson, Davante Adams é um time de 2 vitórias? Com a defesa que tem no papel também? Não é. Então, a partir do momento que o Aaron Rodgers chega para ser solução e ele não é, porque eu vejo muita gente, alguns torcedores dos Jets acreditando nisso, que mas o time não está perdendo porque o Aaron Rodgers está jogando mal. Não, mas ele também não está ganhando porque o Aaron Rodgers está jogando bem. E existem certos quarterbacks na NFL que você tem que cobrar esse tipo de coisa. Você tem que cobrar esse tipo de coisa. E fiquem tranquilos que o próximo da lista também vai ser mencionado em relação a isso. O Aaron Rodgers está jogando bem neste ano? Alguém consegue dizer isso? Que o Aaron Rodgers está jogando bem? Ele só tem um jogo bom, que é a primeira partida em casa contra os Patriots. Só. Vamos imaginar que os Jets tivessem vencido os Broncos em casa e o ataque de Denver não fez nada naquela partida. Era só os Jets fazerem 17, 18, 20 pontos naquele jogo que eles teriam vencido. 20 pontos. Não é pedir muito, é o que eles estão fazendo com frequência. Em casa. Era só vencer os Broncos em casa. E, gente, Denver tem 5 vitórias, tem uma campanha competente. Eu acho que tem chance, sim, de brigar por pós-temporada. Mas os Broncos não são os Chiefs. Os Broncos não são os Lions. E vencer os Patriots, que são um dos piores times da NFL, que estavam com o Jacoby Brissett por maior parte do jogo. Só isso, e os Jets teriam 4 vitórias. 4-4. Mesma campanha dos Colts. E eles estariam vivos. Só isso. Não estou pedindo muito. Você vai me dizer que o Aaron Rodgers, futuro Hall of Famer, não dá para exigir isso dele? É lógico que dá. Dá para exigir sim, ele tem que jogar bem. Tá sendo muito bem pago para isso. Fez o que quis, trouxe todos os amigos dele e ele não joga bem. E aí? Aí vai na coletiva e fala, eu não falo pros caras aqui para não ouvir o que vocês dizem na imprensa. Aí na outra semana ele fala, você tem que fazer paz com a escuridão. Pô, toda semana parece um personagem do Batman, velho. Parece que eu tô vendo Pinguim. Toda semana é uma frase de efeito, toda semana... Futebol americano que é bom, nada, né? Que decepção, cara. Porque, momento CPF agora. Momento CPF não vai ser sobre os Bears, não, porque a gente já teve segunda-feira. E eu falei isso no Semana NFL. Eu queria tanto ter uma oportunidade de torcer pro Aaron Rodgers, cara, pra saber como é, assim. Pra saber como é, porque deve ser do cacete ver o Aaron Rodgers jogar bem e você torcer por isso. Abrindo minha cerveja, vendo o jogo, que da hora, tenho ele no Fantasy. Não. E a água, tá? Pelo amor de Deus, né? São 11 horas da manhã. Não. Nem isso eu vou ter. Até isso o Aaron Rodgers tirou de mim. Poder torcer pra ele jogar bem. Nosso 8º perdedor é você, meu querido. Você está sendo demovido. Vai ficar aí embaixo. Porque, olha, sabe o que me pega nessa questão? O Joe Burrow tá jogando bem, no todo, na temporada. Mas se a minha teoria é de que o cara resolve e apaga problemas, e olha que a defesa dos Bengals tem muitos problemas. A defesa dos Bengals não consegue taclear. Em algumas oportunidades neste ano, o Joe Burrow não fez isso. E o mesmo argumento, se eu tô batendo no Aaron Rodgers, tem que valer pro Joe Burrow. A derrota contra os Patriots vai custar. Vai custar. Os Bengals ainda têm chance de pós-temporada? A gente teve essa pauta no League ontem. Sim, até porque o White Card da Conferência Americana não é nada demais nesse momento, né? Chargers, Broncos e Colts são os times contra os quais os Bengals competem por 2 vagas. Ainda dá. E o calendário de Cincinnati fora da divisão não é nenhum absurdo. Eu vou até abrir aqui. Não é absolutamente nenhum absurdo. Mas o meu problema é... Se o T. Higgins não joga, o Joe Burrow não tem 300 jardas, entende? Então é isso que me incomoda um pouco, assim, sabe? E aí eu tenho que falar, não vou proteger. Os Bengals pegam Raiders, Ravens, Chargers, que é um confronto direto, Steelers, Cowboys, Titans, Browns, Broncos, que é outro confronto direto. Por que não dá pra cravar e já falar, já era, foi de arrasta? Porque os Bengals ainda pegam Chargers e Broncos, que hoje são competidores na briga pelo wild card. Quais são as derrotas dos Bengals neste ano? Eles perderam para Chiefs, para Commanders, para Ravens e para Eagles. Eles perderam, sem contar os Patriots,
As derrotas de Cincinnati são todas derrotas para times que estarão na pós-temporada. Philadelphia vai estar nos playoffs, Ravens vão estar nos playoffs, os Commanders eu acho que vão estar nos playoffs, já dá para falar isso. Tá? Pode acontecer, pode ter colapso, dane-se, mas dá para falar isso. Kansas City, certamente. E aí tem a derrota para os Patriots. Se tivesse vencido o jogo contra os Patriots, teria 4-4. E aí Cincinnati com 4-4 estaria totalmente na briga. Agora, o que me pega é... Cincinnati vai conseguir vencer jogos dentro da divisão, porque neste momento tem uma vitória e uma derrota dentro da divisão. Conseguiu vencer Cleveland, num jogo que não foi bonito também, 21-14. Tem outro jogo contra Cleveland, tem 2 jogos contra Pittsburgh, olho nisso. E ainda tem um jogo fora de casa, Thursday Night Football da semana 10 contra os Ravens. Eu acho que o fiel da balança, para ir para a pós-temporada ou não, e não estou falando da divisão ou folga, óbvio que não, mas é o jogo fora de casa contra os Ravens. Por quê? Se os Bengals devem vencer semana que vem os Raiders, porque pelo amor de Deus, os Raiders são uma zona. Aí se eles vencem os Ravens em semana curta fora de casa, eles pegam os Chargers, eles vão estar embalados para pegar os Chargers fora de casa na semana 11. Se eles vencem os Chargers também fora de casa, e é um jogo complicado, tá? Porque a defesa terrestre dos Bengals é uma zona, e os Chargers têm uma boa defesa neste ano e estão correndo bem com a bola. Aí eles folgam. E aí eles podem chegar na folga com 3 vitórias seguidas e pegar Pittsburgh, Dallas e Tennessee. Então, assim, existe um cenário que Cincinnati consegue deslanchar ainda na temporada. E também pelo panorama da Conferência Americana. Agora, esse é um cenário otimista. Hoje, não estou falando do Joe Burrow, ou o Jamar Chase, ou o Gesicki, ou o T. Higgins que não jogou. Hoje, os Bengals são um time de playoff? Não. Não. Como o Buffalo não era um time de playoff nessa altura da temporada passada. Só que eu consigo ver, como eu falei no League ontem, eu consigo ver os Bengals ganhando dos Raiders? Consigo. Consigo ver os Ravens perdendo e os Bengals ganhando? Consigo, embora eu acho que Baltimore vai ganhar esse jogo, tá? Consigo ver os Bengals vencendo os Chargers? Consigo. Consigo ver os Bengals vencendo Steelers, Cowboys e Titans? Eu consigo. Não vai ser fácil. Podem muito bem perder esses jogos, tá? Contra os Steelers, por exemplo, jogo em casa. Mas, pô, os Steelers estão jogando bem pra cacete. Então, o ponto é, os Jets... Eu não consigo ver os Jets vencendo os Ravens. Eu não consigo ver os Jets ganhando dos Steelers. Aliás, não conseguiram, né? Eu não consigo ver os Jets nem ganhando dos Cowboys se bobear. Quer dizer, depende, né? Se o jogo for no AT&T, como é o caso aqui, o Aaron Rodgers naquele estádio é uma coisa bizarra. Mas é isso. Eu acho que o Joe Burrow, sem o T. Higgins, a coisa parece que não funciona. E assim, quando a gente estava falando sobre o Burrow, etc., mesmo com campanha negativa, algumas pessoas comentavam, pô, mas e MVP e tal, ainda dá? Eu falei, ó, gente, em número sim, mas você vai pegar as últimas 2 partidas, o Burrow teve 180 jardas contra os Browns e não foi um bom jogo. E agora, nessa última semana, também não foi um grande jogo. Eu não tô nem falando que a interceptação foi culpa dele, foi uma bola contestada. Sim, não foi nenhum absurdo. O jogo tava 27-17, uma bola contestada, tal, veio a interceptação. Mas não se espera mais do Joe Burrow? Espera-se mais do Joe Burrow. Eu não acho que ele faz uma temporada de acordo em termos de ser decisivo do que a gente esperava. Os números são bons, mas em alguns momentos a coisa está desandando. E vale o mesmo para o Drew Brees há 10 anos. O Drew Brees não podia ter jogo mais ou menos, não podia ter jogo ruim, porque a defesa era horrível. O cara passou para 5.000 jardas e não foi para os playoffs. Então só número não vai dar certo. Tá? Vai ter que ser decisivo, especialmente em segundo tempo. Nosso nono perdedor é o Daniel Jones. Toda a ação ou omissão, ela incorre no resultado. Muitas vezes a gente fala sobre o Daniel Jones espalhando a farofa. A interceptação foi um passe mais alto que deveria para o Slayton e o jogo já estava ganho. O fumble, ele segurou a bola uma barbaridade, como ele costuma fazer. Tem o TJ Watt na sua frente, velho. Não é nem que ele tá no ponto cego no blindside. O TJ Watt tá desse lado, velho. Ele segura 10 segundos a bola. Metade dos passes contra os Steelers, ele segurou mais de 2 segundos e meio a bola pelo Next Gen Stats. Pô, não é possível, cara. Você tá jogando contra o front de Pittsburgh, você vai segurando a bola até não poder mais. E aí entra a parte da omissão. No jogo contra Dallas, eu chamei a atenção para isso, eu fiz uma análise tática, a gente foi falar sobre isso no ESPN League. Aquele passe pro Neighbors poderia ter sido um touchdown. Teve uma jogada com o cover 2 que tem um espaço entre o cornerback e o safety. E o Slayton ganha na rota. Aí o Daniel Jones lança a bola na casa do cacete, velho. Ele lança no 3º andar. Ele é ruim. Ele é ruim. De acordo com o Ian Rapoport, a família Mara deve manter o Brian Daboll no cargo. Se o Brian Daboll tiver o mínimo de inteligência, ele não pode, de jeito nenhum, aceitar a ideia de voltar com o Daniel Jones ano que vem. De jeito nenhum.
Não dá, gente. É muito ruim. Temporada dos Giants foi de arrasta, tá? 2-6, esquece. Outro perdedor aqui, pô, corrida com fullback numa terceira pra 5 é sacanagem, né? Olha, tem uns play caller na NFL essa semana aí que os caras fizeram força, hein? O Zach Taylor, que é outro que a gente tem que falar, né? Que se alguém tem que pagar essa conta aí em Cincinnati, principalmente o Zach Taylor. A terceira e a quarta descida, aquele passe pro Jamar Chase. Puta que pariu. Ô, sério, velho, não é possível que essas coisas acontecem. Juro por Deus, não é possível, cara. Não é possível, mano. E tipo, eu tô chamando a atenção para umas paradas que são muito, muito bizarras. O play calling do Getz, isso. Terceira para 5, uma corrida com fullback. Gente, isso não é nível play caller NFL. Não é. Eu tô chamando a atenção para coisas que são grosseiras. São grosseiras. Vocês lembram da era Jason Garrett? Que a gente brincava, que eu chamava ele de batedor de palma? Que eu chamava ele de liminha? Que ele ficava batendo palma na sideline o tempo inteiro? Acontecer qualquer coisa, tava o Jason Garrett batendo palma. O Mike McCarthy, primeiro, nem isso. Segundo, é muito nítido que ele não tem absolutamente nenhum comando nos Cowboys nesse momento. Os Cowboys são totalmente um navio à deriva. O Michael Scott no The Office tinha mais comando no escritório do que o Mike McCarthy. Muito mais. O Michael fazia um monte de besteira, mas o Michael tinha o escritório na mão dele. E ele era muito incompetente muitas vezes. Pela definição da palavra, né? Porque o Michael era excelente vendedor e aí quando ele vira gerente, ele excede o limite de competência dele. Quase caiu minha cara. Cara, o Mike McCarthy... Eu não vou colocar o Jerry Jones de novo aqui na lista dos perdedores, né? Porque é chovendo molhado. Mas é muito evidente que ele não tem nenhum comando do que está acontecendo. Ele não tem nenhum comando. O Dallas Cowboys hoje é um puta navio à deriva, cara. Tipo, não tem o que fazer, velho. O Titanic em direção ao iceberg. Aliás, a analogia faz todo sentido. Aliás, excelente filme, hein? Acho que eu vou ver hoje. Ou amanhã, não sei. É que é longo, né? Nossa, é muito longo esse filme. 3 horas, não sei se eu tenho moral, não. Às vezes eu vejo Titanic só a parte que bate o barco e tal, porque aí o efeito especial é da hora. Mas eu não tenho muito saco pra ver a história do Jack com a Rose, pá. Aí tem o fantasma lá, como que chama o ator que faz o fantasma? O herói, que é o vilão, é o Cal. Ah não, 3 horas é muita coisa. Muita coisa. Mas é mais ou menos tipo o Titanic, né? Que o capitão tava nanando e os caras estavam em mar aberto, sem onda, e aí demorou pra ver o iceberg. Dá um navio em direção ao iceberg, gente. Vamos abrir o calendário de Dallas? Vamos fazer esse exercício? Já que eu fiz com... Putz, vocês estão ferrados. Primeiro de tudo, Saquon Barkley e Brian Robinson contra a defesa terrestre de Dallas, eu não vejo como Washington e Filadélfia, Dallas vai ter campanha positiva contra os dois. Começa por aí. Eles pegam Atlanta, semana que vem o B.J. Robinson vai fazer a festa. Semana 10, Filadélfia, semana 11, Houston. Ou seja, a gente tem uma possibilidade altíssima de B.J. Robinson, Saquon Barkley e Joe Mixon terem jogos de 100 jardas nas próximas semanas. Cara, existe uma possibilidade real de Dallas ter campanha negativa nesse ano. Quais são as vitórias de Dallas esse ano? Vocês perceberam já? Essa altura do campeonato a gente pode falar sobre isso. Dallas venceu Deshaun Watson e Cleveland na semana 1. Dallas venceu Daniel Jones em semana curta. E Dallas venceu o Pittsburgh Steelers no sufoco e era o Justin Fields ainda. Essas são as 3 vitórias de Dallas. Dallas foi completamente amassado pelos Saints. Dallas foi completamente amassado, o placar não mostra isso, mas foi completamente amassado pelos Ravens. Dallas foi triturado pelos Lions. Aí teve a folga e nada mudou. Garbage Time Deck apareceu com tudo e eles perderam. Jogaram como nunca, perderam como sempre contra São Francisco, 30-24. E a situação é bem complicada. O Mike McCarthy vai cair no final do ano. Nesse momento ele é um grande zumbi do Resident Evil e vai cair, não tem como. Nosso 11º perdedor são os times que não são sérios. Dallas hoje não é um time sério. Raiders não é um time sério. Não é um time sério. Cleveland agora talvez seja um time um pouco mais sério, mas a decisão, e eu não sei de onde veio a decisão, se foi do topo, se foi o Poder Podesta, se foi o próprio Stefanski, mas fato é que a manutenção do Deshaun Watson também não é um time sério. Não é um time sério. Os times que não, os Jets, obviamente, não são um time sério. Coloca o Logan Roy aqui para quem assistiu Succession, que é a melhor cena para mim de todas as temporadas, eu não vou dar spoiler, que o Logan vira pros filhos e fala: eu amo vocês, mas vocês não são pessoas sérias. Eu amo todos os times da NFL, de verdade, porque eles são o meu sustento e eu amo esse esporte mais do que tudo.
mas esses times não são sérios. E por fim, 3 perdedores. Carolina, Las Vegas e Tennessee foram de arrasta. Foram de comes e bebes. Torcedor de Carolina, Las Vegas e Tennessee, não existe possibilidade do seu time ir para a pós-temporada. Esses 3 times, com certeza absoluta, já pensam no ano que vem. Bônus, talvez o New York Giants dê para colocar na lista também, tá? Mas esses 3 com certeza. Carolina, Las Vegas e Tennessee. Gente, foi longo hoje, vencedores e perdedores. Desculpa, tinha muita coisa para falar, acabei me estendendo. Desculpa ao nosso editor, o André também. Espero que não tenha dado muito trabalho para ele. Meia hora aqui de perdedores. Deveria separar o vídeo em 2, né? Mas enfim. É isso, a gente volta amanhã com mais. Talvez eu acho que vou fazer um vídeo de surpresas e decepções. Surpresas eu vou colocar aberto, decepções eu vou colocar para os membros. Então, se você gostou do conteúdo, se você quer ajudar a financiar o canal aí de alguma forma, para a gente ter mais documentários, inclusive já fiz o primeiro documentário, está terminando a edição, que vai ser quando o 11 de setembro parou a NFL. O outro documentário eu vou gravar nessa semana, que é um pouco sobre o Joe Montana, tá? Eu sempre vou escolher um ângulo em específico. Não sei se estou muito afim de fazer a biografia inteira do cara, mas um ângulo em específico eu tendo a separar para ficar bem interessante. Talvez eu vou separar o momento que o Joe Montana machuca, tal, que é na final da Conferência Nacional de 1990, né? Que é quando o San Francisco 49ers está brigando para ser tricampeão. E ele machuca, perde bastante tempo e vai para o Kansas City Chiefs. Uma história bem interessante também, tá? Nesse primeiro momento, na temporada, eu devo fazer esses documentários um pouco mais específicos, e aí na off-season eu faço aqueles das temporadas e tudo mais, quando a gente tiver um pouquinho mais de tempo. Beijo carinhoso, por favor, se você gosta do nosso conteúdo, ajude a financiar essa bagaça, porque dá trabalho, a gente merece, vai, a gente merece, sou fofo. Eu sou fofo, vocês podem falar muita coisa de mim, mas que eu sou fofo, eu sou fofo. Gente, obrigado pela companhia, espero que vocês tenham tido um ótimo dia, fizemos o que podíamos e até a próxima. Tchau.